O capítulo 3, aonde nós lemos, nós começamos a partir do momento aonde Deus, ele começa a trazer respostas sobre algumas indagações que Moisés, então, ele traz ao Senhor. Se nós formos voltar um pouquinho, Moisés, no capítulo 3, foi o momento onde Moisés estava cuidando do rebanho do teu sogro em Midian, e ele chega até o monte, passando pelo monte Horebe, o monte de Deus. E ali Moisés, por sua vez, ele se depara com algo, que foi uma sarça que queimava, mas não se consumia. Aquilo ali chamou muita atenção de Moisés, porque a Bíblia nos fala que Moisés, no Egito, quando ele cresceu no Egito, na sua primeira fase da sua vida, ele foi educado em toda a ciência, em tudo que havia no Egito. Então Moisés estava acostumado a ver magia, sinais e outras coisas mais que os magos operavam no Egito. Só que o que ele estava vendo naquele exato momento era algo que já existia no deserto. Sarça, era comum essa árvore no deserto. Mas o que não era comum no deserto é a sarça com fogo. E aquilo ali fez com que Moisés fosse atraído pelo Senhor. E quando ele se aproxima, ele então passa a ouvir a voz do Senhor. A primeira parte nós temos que entender é, Moisés, ele chega até o lugar certo. Ele passa pelo monte de Deus, o lugar onde Deus estava esperando o momento certo para falar com Moisés. Nós temos que entender que Deus, ele nos espera chegar no lugar certo. Deus vai te falar com você no ponto certo, no lugar certo. Deus não vai falar em você em qualquer lugar, assim, vai ser, não, é no ponto certo. Enquanto Moisés não chegou no Horebe, Deus não se revelou para ele. Você precisa entender, hoje você está caminhando, eu não sei o tipo de trajetória você tem traçado hoje, mas Deus está te conduzindo para o lugar certo. Você pode ter certeza que ali Deus vai falar contigo. Aí, entrando no texto, quando Moisés então aparece o anjo do Senhor, no versículo 2 do capítulo 3, sobre aquela chama, uma sarça. Moisés olhando para aquilo, e ele virou e disse, versículo 3, Moisés disse, agora virarei para lá e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. É interessante, tudo que a gente já está acostumado aqui, todo o fogo consome, destrói, mas aquele fogo era diferente. O fogo era diferente. E Moisés, então, atraído por aquilo, ele vendo, ele então começa assim a aproximar. Essa parte é famosa, todos nós conhecemos o versículo 4. Quando vendo o Senhor que ele se aproximava, Deus brada e disse, Moisés, não se chegue para cá, antes tira a sandália dos seus pés. O que nós aprendemos aqui? Todos nós já ouvimos, eu vou repetir para você. Não se tem como se aproximar diante do Senhor sem houver algum tipo de renúncia. Hoje queremos se aproximar diante de Deus, queremos ouvir a voz de Deus, queremos que Deus faça milagres nas nossas vidas, queremos que Deus realize o que Ele tem para as nossas vidas sem houver renúncia. Nós temos sempre que deixar algo para trás. E Deus, quando Moisés, ele é atraído por aquela sarça, ele é atraído por aquele algo extraordinário, por aquele fogo, quando ele começa a se aproximar, Deus brada, Deus fala, e Deus está dizendo para você nessa noite, tem algo na tua vida que precisa ficar para trás. Aonde você está carregando, você está trazendo para si, e isso tem atrapalhado a ação de Deus, o mover de Deus na sua vida. Reinaldo, eu posso ir do jeito que estou, como eu estou, viver como estou. Existe um evangelho que se prega por aí, que você pode estar do jeito que você está, como você está, não tem problema. Você pode fumar, beber, você pode fazer. Você pode fumar, beber, você pode fazer o que você tem que entender. Não tem problema. Tudo bem, meu irmão, não tem problema. Não tem. O único problema que eu vou dizer para você é na sua eternidade com Ele. Porque lá você precisa entender que só entra lá quem renuncia aqui. Se não houver renúncia, eu quero ver a glória de Deus, eu quero que Deus revele os seus planos e os seus projetos, mas até que ponto, o que você está renunciando? E Moisés naquele momento, ele entende que para ouvir o que Deus tinha para ele, para receber o que Deus tinha para ele, para ser o que Deus tinha para ele tinha que deixar algo. Quando ele se aproxima,
Então Deus começa a falar com ele. Voltando um pouquinho, vamos lá. A sarça. Se nós formos olhar a sarça é uma árvore frágil, seca, porque vive no deserto. Ela quebra com facilidade. Ela quebra com facilidade. E Moisés, conhecendo a sarça, ele viu, mas como pode? Como ela é frágil. Quebra com facilidade, mas suportando o fogo. Aí Deus trouxe algo na hora da tarde, quando eu estava me preparando essa mensagem, Deus falou algo ao nosso coração, ao meu coração. Nós somos uma sarça no deserto, mas a diferença é o fogo de Deus nas nossas vidas. Você é frágil. Somos frágeis. O vento quebra. Mas a diferença na nossa vida é o fogo que vem do alto. E o que nos sustenta no meio do deserto é o fogo e a presença de Deus. Orianda labaixo comandébias. Você precisa entender, você é uma mera sarça no deserto, mas se não houver o fogo de Deus, se não houver a Shekinah, a presença de Deus na sua vida, meu irmão, olha, é como seriam os outros normais. Moisés, ele via tantas sarças, mas aquele fogo, aquela visão atraiu ele naquele exato momento. Ei, deixa eu te falar uma coisa, Deus sabe das suas fragilidades, Deus sabe que você não suporta muita coisa, porque Ele te conhece, mas a diferença nas nossas vidas é a Shekinah, é a sua presença, é a sua glória, é o fogo dEle nas nossas vidas. Aleluia! Eu vejo Deus falando para Moisés, Moisés, tu é essa sarça, mas agora a diferença é, não será como as outras, mas o meu fogo, a minha glória, a minha presença sobre a sua vida. E ali Moisés então começa a entender e ouvir o que Deus tinha para ele. Deus começa a revelar e falar a respeito do que estava passando os filhos de Israel no Egito. Depois que Jacó desce para o Egito, com mais ou menos 70 pessoas, os filhos de Israel se multiplicam, crescem. E o Egito já não comporta mais aquele lugar, aquele povo. E eles começam a ser afligidos, oprimidos. Só que aquele povo é um povo que tem promessa. Deixa eu falar para você nesta noite. Aquele povo é um povo que tinha uma promessa. Eu quero dizer para você nesta noite. Você tem uma promessa sobre a tua vida. E Deus fala com você nesta noite. Eu sei do que você está passando no Egito. Eu sei do que você tem passado ultimamente. Mas chega o dia em que Deus olha e diz assim, basta. Deixa eu trabalhar para tirar esse povo e levar esse povo para uma terra que mana leite e mel. Deus tem um lugar especial para a igreja. Deus tem um lugar especial para a sua vida. Deus tem um lugar especial para os seus filhos. Deus tem um lugar especial para a tua casa. Deus tem um lugar especial para você que tem clamado, que tem buscado. Deus tem um lugar especial. E Deus, quando chega para Moisés, dizendo, Moisés, eu ouvi a aflição, eu estou vendo a aflição do meu povo, e eu desci a fim de livrá-los. Sabe o que Deus dizer assim, eu desci para a fim de livrá-los? Sabe o que é? Ali todos iriam ver a manifestação de Deus, Deus tirar. Mas o que Deus iria tirar do Egito não era 10 homens, 20 homens, não. Era mais ou menos mais de 3 milhões de pessoas que iriam sair daquela terra. Não era qualquer um, era uma multidão que Deus iria intervir de uma forma sobrenatural. Por isso, nessa noite, Deus precisava de alguém para fazer toda essa diferença. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus conta com você, Deus conta comigo para fazer essa diferença. Por isso nessa noite, você é a sarça que Deus está tratando no deserto, mas tem um fogo na tua vida que não vai se apagar. Esse fogo continua queimando, e Deus está dizendo para você nessa noite, se prepare, eu decido a fim de te usar, te preparar, para que você entenda que eu tenho na tua vida, é muito maior do que você imagina. Aleluia! Moisés ouvindo tudo, aí Moisés treme. Por que treme? Deus disse, volta para o Egito. Oh Deus. Vai lá e fala com Faraó.
Só que Moisés tinha um probleminha no Egito. Qual era o problema do Egito? Ele não saiu muito bem de lá. Ele mata um homem, enterra na areia, saiu fugindo. Teve que fugir, teve que sair. Agora Deus disse, volta. Porque Moisés até então estava tudo bem, cuidando do rebanho do Jetro, seu sogro, estava ali. Sua vida construída, tua vida estava lá no conforto. Só que Deus chegou para ele e disse, agora volta. Deus está tirando alguém do conforto nessa noite, dizendo, filha, está na hora de você viver o que eu tenho para a tua vida. Receba, levanta a tua mão aí. Levante, comandébia, está na hora de você viver o que eu tenho para a tua vida. Deus vai tirar você deste conforto. Eu vou ter que voltar, Reinaldo, vai, mas lá eu tenho uma história. O que? Qual é? Eu matei um homem, quer dizer, eu errei lá atrás. E eu não vejo na Bíblia Deus falando o que Moisés fez lá atrás. Eu só vejo Deus dizendo para Moisés, Moisés, vai, porque eu sou contigo. Eu serei contigo. E às vezes algumas pessoas estão travadas, estão presas, porque lá atrás ela foi alguma coisa, fez alguma coisa, cometeu alguma coisa. Meu irmão, entende uma coisa aqui, nesta noite, o Espírito Santo trabalha com o meu presente, com o meu futuro. Passado, ele já colocou no mar de esquecimento. Quem lembra de passado é o diabo gosta de trazer passado. O diabo gosta de trazer o que eu fui, o que eu fiz. Mas ele nunca vai falar o que você vai ser. Só vai falar o que eu vou ser aquele que é poderoso, porque ele conhece os planos dele nas nossas vidas. Só que Deus disse a Moisés, Moisés começa a falar, Senhor, tá bom. Então disse Moisés, no versículo, disse Moisés, quem sou eu? Repita comigo, quem sou eu? Mais alto, irmãos, quem sou eu? Às vezes a gente duvida daquilo que Deus tem para nós. E quando você duvida, você está limitando o que Deus pode fazer. E Deus fala para você nesta noite, não diga não posso. Não diga não vou conseguir. Não limite o que Deus tem. Não limite o que Deus pode. Não limite o que Deus é. Orianda labante comandébias. Às vezes nós colocamos barreiras em Deus. Deus está trazendo uma revelação. Deus já te mostrou a sarça. Deus já te mostrou o fogo. Deus já te tirou da onde você estava. E ainda assim você está perguntando, mas quem sou eu, Deus? Para ir a Faraó, falar o Egito, dizer isso, aquilo, outro. Quem sou eu, Deus? Quem sou eu? E Deus diz para você nessa noite, a primeira parte, disse Deus, certamente eu serei contigo. E isto será por sinais de que eu te enviei. Deus não vai te enviar vazio. Antes, Ele vai encher você de sinais da parte dEle, para que quando olhar para você, eles vão ver, opa, não é mais o mesmo Moisés que chegou aqui, que saiu daqui. O Moisés que saiu daqui, saiu correndo, fugido. Ele está diferente. O que é ele? O fogo continua queimando nele. Aleluia! E muitas vezes quando Deus traz a revelação dizendo, agora é hora de voltar lá no Egito e falar, pregar, trazer a revelação ao meu povo, dizendo que é hora de sair, aí a gente começa a criar dificuldades. Deus fala para você não desistir do esposo que está numa situação difícil. Deus fala para você não desistir do filho que está numa situação difícil. Deus fala para você não desistir de fulano que está numa situação difícil. Aí você diz, mas quem sou eu para pregar para ele? Quem sou eu para falar de Jesus para ele? Quem sou eu? Quem sou eu? Mas é você mesmo. É você mesmo. Deus vai te capacitar. Deus vai preparar você. Ele vai te encher de sinais. E o que vai falar na tua vida não é você, são os sinais dele. Eu vou falar de novo para você dar glória a Deus. O que vai falar por você não é você, são os sinais dele.
dele. Aí, Moisés então, preocupado, ele ouviu tudo aquilo. Aí Moisés traz mais uma coisa. Deus, é o seguinte, tá bom, eu vou lá. Mas você sabe que esse povo está um bom tempo no Egito, vendo tudo o que acontece no Egito. Sabemos que o povo do Egito é um povo politeísta. Que é isso? Adora vários deuses, tem vários deuses. Eu vou chegar lá, e aí? O que eu vou falar, Deus? Que lá tem o Deus do Nilo, o Rapi, tem o Deus Requete, Tote, tem vários outros deuses, Sol, Lua, um monte de coisa. O Deus protetor, Amarrom, um negócio assim, tem tudo isso lá, Deus. E eu vou chegar lá agora, e aí? Eles vão perguntar, dá o nome, a identidade, endereço, CPF desse Deus aí. Deus disse assim, Moisés, diz aos filhos de Israel, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Se nós formos olhar um pouquinho nas tradições, nos originais, esse texto, se nós formos pegar numa Bíblia nos originais, quer dizer, Erier, Asher, Erier. Significa, eu serei o que serei. Deus está mostrando para Moisés, nessa tradução, Erier, Asher, Erier, eu serei o que serei, nos originais, dizendo, Moisés, diz aos filhos de Israel que eu serei. E se nós formos pegar o significado dessa palavra no nosso dicionário, no verbo ser, eu serei, quer dizer, existirei. Esse Deus existe. Se nós formos pegar no nosso dicionário, viverei. Esse Deus é vivo. Se nós formos olhar no dicionário, eu farei. Se nós formos olhar, e aí é acontecerei. Deus está virando para Moisés dizendo, Moisés, eu trabalho, além de ser no presente, eu estou falando algo que vai acontecer, futuro. Erier, Asher, Eriei, eu serei o que serei, Deus está dizendo, eu serei com toda esta geração. E quando nós olhamos a palavra do Senhor, no texto em que nós lemos aqui, o texto está dizendo, Deus já fala para Moisés, eu serei contigo. Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu farei. Tudo que eu tenho falado com você, eu farei. E Deus está dizendo para Moisés, Moisés, eu sou um Deus vivo, real. E nós precisamos entender a existência desse Deus ao qual nós servimos. Ele é real, Ele faz conforme a tua palavra que existe em nós. O que faz com que aconteça na minha vida, nas nossas vidas, é a sua palavra. E a sua palavra, ela vai acontecer. Se você está aqui nesta noite, eu não sei o que está acontecendo contigo, mas esse Deus é um Deus que, Ele é contigo, eu serei contigo. Ele virou para Josué e disse, Josué, eu serei contigo, assim como eu fui com o meu servo Moisés. E nós temos que entender que o nosso Deus, Ele trabalha para que as coisas aconteçam conforme os seus planos nas nossas vidas. Eu quero dizer para você nessa noite, os planos de Deus, Ele trabalha ao meu favor, Ele trabalha ao nosso favor, dizendo, filha, eu sei quais são os planos que eu tenho na tua vida, eu sei o que eu tenho contigo, mas nessa noite, eu serei contigo, não te desampararei, não te deixarei, não te abandonarei, eu sempre estou contigo. Talvez você está no teu quarto, sozinho, chorando, lamentando por tudo o que aconteceu. Deus está dizendo para você, para de lamentar o que foi, começa a viver o que está por vir, e o que está por vir é maior do que já aconteceu, aleluia, oh aleluia, meu irmão, é o que está por vir, é o que vai acontecer,
é o que nos espera, é o que espera a igreja, é o que espera nós, aqueles que permanecemos fiéis, adorando e exaltando ao Senhor. E eu quero dizer para você nesta noite, Jó declara lá no capítulo 42, de tudo que ele passou. E todos nós sabemos o que ele passou. Ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Bem sei que tudo pode, tudo pode, tudo pode. Você sabe que Deus olhar para você e você está lá desesperado, talvez amanhã você tenha algo, ou essa semana algo difícil para resolver, e Deus dizendo: minha filha, eu posso. Deixa comigo. Descansa. Espera. Aguarde. E o texto, nós fomos olhar Moisés quando ele desce, lá no capítulo 5, o texto nos menciona que, tá bom, ele foi lá, convenceu o povo dos anciões, conversou com eles, bom, fomos lá. Agora vamos lá falar com o faraó. Depois disso foram, versículo 1 do capítulo 5 do livro de Êxodo. Depois disso foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para celebrar uma festa no deserto. Mas Faraó disse: quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Moisés, então, diante dessa situação, o faraó, o que ele faz? Olha, esse povo está muito... Vamos tirar algumas coisas deles? Aperta mais esse povo. E esse povo começou a ficar mais oprimido, a opressão começou a crescer, tirar a palha deles. Oh, Deus. Tem hora que Deus nos chama. Tem hora que Deus nos levanta. A prova aumenta. Vai lá e tira a palha. Em vez de nós entendermos os planos de Deus, nós começamos a chorar por causa que nós perdemos a palha. Deus está falando para você nesta noite. Não se preocupa com as palhas que tiraram de você. Mas se prepare para a terra que manda leite e mel. Aleluia! Talvez você está chorando por pouco, mas nesta noite, aguarde. Há um Deus que trabalha ao teu favor. Há um Deus que trabalha ao nosso favor. Lande comandava súplia, levante a tua mão para receber. Há um Deus que trabalha ao nosso favor. Por mais que Faraó diga, por mais que a circunstância diga, não conheço o teu Deus, quem é Ele? Não vai, meu irmão, a última palavra é dEle. A última palavra é dEle. Oh, aleluia! O povo chama Moisés no versículo 20 do capítulo 5. Moisés, pensou que ia ser fácil, o faraó ia deixar, ia assim, desse jeito, ia acontecer assim, vai lá. Não, então foi pior. Então Moisés, o que ele fez? Tornou Moisés a falar com o Senhor e disse: Senhor, por que fizeste esse mal a este povo? Lá no versículo 22. Por que me enviastes? Eu gosto muito desse texto, porque sempre na hora, no auge, surgem as dúvidas. Mais uma vez, a gente nunca se liberta da dúvida, mas será mesmo? Será que Deus escolheu? Será que Deus chamou mesmo? Será que Deus... Eu já passei por isso, Deus, será que... Eu acho, o Senhor errou, Deus. O Senhor errou. Mas a gente só fala isso quando tira a palha, que a prova aumenta. E aí Moisés, Senhor, por que o Senhor me enviou? Porque a gente pensa que ia ser tudo assim, A gente pensa que vai ser, você vai pôr a mão, vai acontecer, né, pastor? Vai pôr a mão, vai ser,
Não, vem cá, irmão, vou orar e Deus, você vai chegar no médico lá, o médico vai dar a cura, vai... Pronto, vai ser assim. Não, meu irmão. Você tem que entender que tudo precisa da mão dele. Não é porque o povo começou a ser maltratado mais ainda, que Deus parou com seus planos. Pelo contrário, disse o Senhor a Moisés. Agora, você está com a sua Bíblia aberta? Leia comigo. Então, capítulo 6, disse o Senhor a Moisés. Agora verás o que eu hei de fazer a Faraó, porque por mão poderosa os deixará ir. Sim, por mão poderosa os lançará de sua terra. O que Deus falou para Moisés? Os meus sinais irão com os meus sinais. Vamos lá. Certamente serei contigo, e isso será por sinal que eu te enviei. Aí Deus fala para você nessa noite: descansa. Tu vai ver os sinais de Deus na tua casa. Você vai ver o sinal de Deus no seu esposo. Você vai ver o sinal de Deus nos seus filhos. Você vai ver os sinais de Deus. E Deus fala para Moisés: Moisés, ei Moisés, tu vai ver. Agora verás o que eu hei de fazer. E Deus fala com você nesta noite. Chegou a hora de você ver o que eu vou fazer. Raman teraba suriande comandai. Ribiande comandava súplias. Porque, meu irmão, uma coisa é quando Deus fala, falando o que vai fazer. Outra coisa é quando Deus começa a agir e começa a fazer. Aí são os sinais dele, é a mão dele, é a ação de Deus. E Deus está dizendo para Moisés: Moisés, não se preocupa com a palha, não se preocupa com o que está acontecendo. Eu vou agir, aleluia. Quando nós olhamos Deus dizendo: Moisés, calma. É uma coisa dizer: Moisés, ó, calma aí, Moisés. Você não vai só uma vez lá não. Você vai voltar outras vezes. Só que todas as vezes que você voltar vai ser diferente. É lindo essa parte, porque Moisés foi aqui, ele foi pacificamente. Né? Fala, foi olhar o texto, não passou. Foi olhar, ele foi pacífico, não, deixa aí. Vai não. Então tá bom. Deus está falando para você nessa noite, volta lá de novo. Reinaldo, mas falou que não deu certo, volta lá de novo. Reinaldo, eu tenho dúvida, não tenha dúvidas, creia no seu Deus. Creia. Creia. Só que aí quando Moisés volta, ele já não volta mais. Pacificamente. Aí todas as vezes que Moisés voltava a Faraó, era uma praga diferente. Era algo diferente que estava acontecendo no Egito. Por isso que Deus fala para você nesta noite: aprenda a descansar nos meus planos. Eu não tirei você da onde eu te tirei à toa. Aleluias. Pode adorar o Senhor por um momento. Começa a falar com Deus: Deus, o Senhor não me tirou da onde me tirou à toa. Começa a falar com Ele: Pai, obrigado, porque eu sei que da onde o Senhor me tirou. Eu sei do que o Senhor fez. Aí nós lembramos: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que é isso? Eu sei da onde o que eu era, como eu estava, como éramos. E Deus não foi lá e não nos resgatou à toa. Ele tem um propósito no resgate da minha vida. Ele tem um propósito na tua vida. Por isso, meu irmão, pode glorificar a Deus aí. Começa a glorificar a Deus por um momento, dizendo: Pai, oh Pai, seus planos vão acontecer. O milagre vai acontecer. Aleluia. Xarabandé, biondarabá,
Ele não te tirou à toa, Ele não te salvou à toa, Ele não te curou da onde te curou, te transformou como tem transformado em vão. Vai acontecer algo sobrenatural aí, vai acontecer algo sobrenatural aí, pode crer, minha irmã, pode crer nesta noite, creia nele. Quando nós lemos aqui, você diz assim, será que Deus existe mesmo? Porque se Ele existisse, Ele não permitiria eu passar por tudo isso que eu estou passando. Mas eu quero dizer para você, assim como Ele existe, Ele é real. Eu estou sentindo aqui o vento. Não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Eu não vejo Ele, mas eu sinto Ele. Quero convidar vocês a se colocarem em pé.